Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Agora trago para vocês bomba dentro do Supremo Tribunal Federal. Acaba de explodir um barril de pólvora. O STF faz uma avaliação, uma possibilidade absurda contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e pode sim estar tramando um golpe jurídico. Pois é, pessoal. O Brasil assiste e vai assistir a mais um capítulo da caçada implacável contra o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro e a direita também que os apoiam. A pergunta que fica é: qual é a pergunta? Até onde irão para silenciar aqueles que ousarem a desafiar o sistema? Bem, nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, uma hipótese estarrecedora está sendo cogitada. Daniela, qual é esta hipótese? Diante dessas especulações, inclusive, Bolsonaro foi direto ao ponto e desmentiu a narrativa imposta pela grande mídia e aí é alimentada por uma Suprema Corte. Eu gostaria que você ficasse até o final, deixasse o seu like, compartilhasse este vídeo ao máximo que você puder. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Bem, como eu disse para vocês, nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, uma hipótese estarrecedora está sendo cogitada. Qual é essa hipótese? Ministros da Corte estariam especulando que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria planejando deixar o Brasil em uma fuga forçada pelas perseguições políticas que vem sofrendo. Se ele quisesse fugir, ele já tinha fugido há muito tempo, porque possibilidades e pessoas prontas a recebê-los, isso não faltam. Bem, a tese ganhou força após a viagem de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos e ele ter pedido licença da Câmara dos Deputados. O Eduardo Bolsonaro, que tem denunciado abertamente a caça judicial contra a direita brasileira, ele fez um alerta gravíssimo sobre os riscos de perseguição política e da possibilidade de seu passaporte ser confiscado, temendo que o próximo passo seja uma ordem direta de prisão arbitrária. Lembrando que o partido de esquerda e o partido do atual mandatário do país, eles moveram uma ação contra o Eduardo Bolsonaro, pedindo para o Alexandre de Moraes caçar o seu passaporte, onde o ministro acatou esta ação e pediu para que a PGR tomasse alguma atitude e desse a resposta. Lógico que a PGR disse que não. Aí o Alexandre de Moraes foi obrigado a engavetar esse pedido. Esse seria por enquanto, mas se Eduardo Bolsonaro pisasse de volta aqui no nosso país, algo horrível e terrível poderia acontecer com ele. Diante dessas especulações sobre fuga, Bolsonaro foi direto ao ponto e desmentiu a narrativa imposta pela grande mídia. Parabéns, Bolsonaro. Nós vimos ontem, um podcast onde o ex-presidente Bolsonaro, juntamente com Tarcísio de Freitas, participou. Ele disse coisas que mostra, a sua total inocência. Eles podem virá-lo de cabeça para baixo, que nada encontrará. Eles querem, de qualquer forma, como ele mesmo diz nas suas palavras, eles querem provar, eu tenho que provar que eu sou inocente, mas eles têm que provar que eu sou culpado lá no Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, enquanto isso, ministros do Supremo teriam menosprezado a gigantesca manifestação em Copacabana, onde multidão tomou as ruas clamando por justiça e liberdade para os presos políticos do 8 de janeiro. Um ponto que foi muito falado lá neste podcast, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro participou. Mesmo com a repercussão internacional e a força do movimento, a Corte insiste em ignorar a voz do povo, mantendo a farsa de que o evento não teve relevância política. Tudo bem, podem até ignorar, mas a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, não pode ignorar
que esses presos que estão sendo condenados, da forma que estão, está fora, totalmente fora do rito legal. O próprio André Mendonça, por diversas vezes, indagou este ponto. Bolsonaro sobre julgamento político. O STF avança em perseguição sem precedentes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia nesta terça-feira, dia 25, hoje, um julgamento que pode transformar Bolsonaro em réu sobre acusações absurdas e sem embasamento concreto. A denúncia, que partiu da Procuradoria-Geral da República, aponta crimes como tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada em um verdadeiro espetáculo jurídico. Pessoal, um verdadeiro espetáculo jurídico. Aí o que acontece? Essa denúncia que partiu da PGR, como eu disse para vocês, um verdadeiro espetáculo jurídico, visa apenas um objetivo: criminalizar a direita e calar a voz de Bolsonaro e de seus apoiadores. O julgamento será transmitido ao vivo pelos canais do Supremo Tribunal Federal e pela TV Justiça no YouTube, em 3 sessões entre terça e quarta-feira, hoje e amanhã. Bem, como no caso de Débora, né, que teve o pedido de vista de Luiz Fux, quem sabe também poderá haver um pedido de vista neste caso, nessas condenações, que eu acho um pouco difícil, né? Pois quem está na primeira turma para julgar o Bolsonaro? Quem está por detrás da perseguição? A primeira turma do STF responsável pelo caso conta com os seguintes ministros: Cristiano Zanin, advogado de Lula; Alexandre de Moraes, a vítima; Luiz Fux, que foi indicado por Dilma; Carmen Lúcia, esta que tem se calado diante tantas ações que poderiam ter mostrado aí que teve, em 2022, que teve fatos que ela poderia ter defendido. Ela, que era uma defensora da liberdade de expressão, inclusive a frase dita, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu, partiu de Carmen Lúcia. Flávio Dino, recém-indicado por Lula, ex-ministro da Justiça, mais comprometido, assim como G. Dias, que estava dentro da Praça dos Três Poderes, em total conivência com os manifestantes. Receberam mais de 30 alertas da ABIN para o que havia de acontecer. Fizeram o quê? G. Dias fez o quê? Nada. E ele continua livre, leve e solto, enquanto pessoas que só passaram por curiosidade em frente aos quartéis, lá ao QG, foi presa, estão sendo condenados a 14 anos de prisão, a 17, 3, etc. A PGR acusa Bolsonaro e um grupo de aliados de serem o suposto grupo central de uma tentativa de impedir a posse do atual mandatário. Entre os acusados estão... Bem, se a gente parar para pensar, o 8 de janeiro aconteceu depois da posse. Se eles tivessem algum plano, né, um suposto plano central de uma tentativa de impedir a posse de Lula, isso teria acontecido antes do dia 1º de janeiro. Alexandre Ramagem, Almir Garner, Anderson Torres, General Augusto Heleno, Mauro Cid, né, a da delação premiada, inconsistentes; Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto, que já está preso. Se a denúncia for aceita, os acusados se tornarão réus, dando início a um processo político travestido de ação penal, do qual suas defesas terão que lutar contra o sistema aparelhado. Se rejeitada a acusação, será arquivada, coisa difícil de acontecer. A denúncia foi baseada em um relatório de 884 páginas da Polícia Federal, repleto de teorias duvidosas e sem provas concretas. Entre as alegações absurdas está a de que o grupo teria planejado tirar a vida de figuras políticas como de Lula, Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes, que é o relator do caso.
Uma narrativa digna de ficção criada para justificar a perseguição, já que não encontraram nada, nenhum fato de corrupção do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Brasil assiste a mais um capítulo da caçada implacável contra Bolsonaro. E a direita, todos nós que apoiamos Bolsonaro, estamos sujeitos a isso. A pergunta que fica é: até onde irão para silenciar, até onde vão tentar silenciar aqueles que ousam desafiar o sistema, ousam trazer a verdade? Como eu falei para vocês, olha só, a informação que vaza revela: ministros do STF estão pensando em hipótese absurda envolvendo o Bolsonaro. É absurdo a hipótese de falar que o ex-presidente Bolsonaro pretende fugir. Se ele quisesse fugir, já tinha feito, há muito tempo. Então, a especulação teria ganhado força após Eduardo Bolsonaro viajar para os Estados Unidos e expressar preocupações sobre sua segurança jurídica no Brasil. O deputado tem denunciado no exterior uma perseguição judicial contra opositores do governo Lula, incluindo seu pai, que enfrenta múltiplas investigações no Supremo. Entre os receios de Eduardo Bolsonaro estaria a possibilidade de ter seu passaporte apreendido e posteriormente ser alvo de uma ordem de prisão. O ex-presidente, no entanto, nega qualquer intenção de deixar o país para evitar as investigações. Em uma declaração recente, Bolsonaro rebateu os números. A imprensa especulando agora que eu vou fugir para a embaixada dos Estados Unidos? Não vou fugir, não vou sair do Brasil. É o que querem, né? Eles querem que o ex-presidente Jair Bolsonaro fuja para que assim ele assine que ele é culpado, que ele foi culpado, que realmente tudo aquilo que eles levantaram contra ele e os seus apoiadores, aqueles que foram condenados, sai como verdadeiro. Isso não vai acontecer, ele já falou. Ministros da corte classificam como um fracasso a manifestação realizada em Copacabana. É um fracasso? Vamos ver lá na Paulista, agora no próximo dia 6 de abril. Mesmo que não tenha, como eles falam, que não tenha muitas pessoas, mas as pessoas estão em volta, as pessoas estão ligadas, como todas estão ligadas aqui no nosso canal, ouvindo as informações. Então, fiquem tranquilos que o ex-presidente Bolsonaro, ele não vai fugir, como ele mesmo disse. Ele vai provar que aqueles que levantaram tudo contra uma farsa contra ele, todas essas farsas cairão por terra. Eu agradeço a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.